escracha, Marcos Medeiros. É com a gente mesmo, tamo junto. O tererê é só a gente querer. O Marcos Medeiros, nosso apresentador. O Canal 6 é só a gente querer. O Marcos Medeiros, nosso apresentador. Marcos Medeiros, esse nome tem valor. E no Canal 6 é nosso apresentador. Marcos Medeiros, esse nome tem valor. E no Canal 6 é nosso apresentador. E não se fale em outra coisa na cidade. Marcos Medeiros representa a novidade. Ele é guerreiro e ajuda quem não tem. Mostra e fala a verdade sem prejudicar ninguém. Vamos sintonizar TVC do Canal 6 com o Marcos Medeiros, o nosso apresentador. Vamos sintonizar TVC no Canal 6 com o Marcos Medeiros, o nosso apresentador. Oi, 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 Marcos Medeiros. Oi, 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 o nosso apresentador. Canal 6 é TVC, se liga aí, TVC, Canal 6, se liga aí. Canal 6 é TVC, se liga aí, TVC, Canal 6, se liga aí. Escracha, Marcos Medeiros. É com a gente mesmo, tamo junto. Consegue Nova Friburgo, Paz e Ordem Social. Segurança por escrito. Foi realizado no dia 14 de dezembro de 2009 no Senai, a 4ª edição do Fórum de Segurança Municipal, evento anual que se consolida nas discussões locais. Este ano, adotou a temática Priorizando Soluções, que propõe discutir com as autoridades e a comunidade algumas alternativas que se apresentam eficazes no tratamento das questões da segurança municipal, tais como policiamento comunitário, violência no trânsito, delegacia legal e carceragem cidadã. Segue do local o apresentador Marcos Medeiros. Amigos e amigas da TVC, estamos no auditório do Senai, onde a partir deste momento vocês acompanharão imagens do seminário organizado pelo CONSEG. Nesse momento, o capitão bombeiro Leonardi está proferindo uma palestra sobre as causas dos acidentes em Nova Friburgo e região, com imagens do nosso cinegrafista Magrão. Mostra lá, Magrão. Inadequada dos veículos. Todos esses fatores fazem... Claro que o indivíduo, nenhum de nós sai, existem muitos colegas juristas, advogados na plateia, nenhum de nós sai de casa pretendendo matar alguém. Agora, se realmente aconteceu algo catastrófico, o cunho de responsabilidade culposo, às vezes não doloso, então a legislação às vezes protege muito. Nós temos a dificuldade, né, muitas vezes, até de executar o simples teste do bafômetro. Baixo nível cultural, não absorve todos esses valores que os senhores têm, que nós temos, é difícil. Baixa valorização da vida, que o ilustre capitão da Polícia Militar aqui comentou, acha que pega o veículo e pode tudo. E nós, lá na ponta do sistema, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, os médicos da emergência, vivenciamos esse cenário catastrófico todos os dias. Senhores, não tem um dia no Corpo de Bombeiros que os senhores abram o nosso livro de ocorrência que nós não temos de 3 a 5 acidentes automobilísticos. Todos os dias. Quando eu vim para Friburgo, retornei minha cidade natal, eu vim do Rio de Janeiro, e nós tínhamos, sabe, Rogério, uma estatística muito alta nos quartéis do Rio de Janeiro. E aqui eram em torno de 2, 3 ocorrências. Hoje nós não fechamos, Renato, nenhum livro de ocorrência com menos de 10 ocorrências. Isso é o cenário da violência que contradiz a violência armada, é a violência do trânsito. Passo próximo, gentileza. E os tipos de acidente? 3 principais. Colisão de veículos, queda de motocicleta e atropelamento. Próximo. Colisão de veículo. Todas aquelas causas já comentadas. Dependência química, o álcool, alta velocidade, imprudência ao dirigir, desatenção. Essa é a principal, além da alta velocidade, mas é o celular. Dizem, existem trabalhos norte-americanos que o celular é até pior do que o álcool. Próximo. Ou compara-se. E quando nós observamos um veículo, um teatro de cena desse, nós podemos imaginar exatamente isso. Esse veículo, para se partir no meio,
ele não pode estar em baixa velocidade. Então, o que fazer diante desse cenário catastrófico? Para começar, Zuri, diminuir a velocidade nas nossas vias. Já havia comentado com o Coronel Udes na outra fala nossa, né, Claudete? Próximo, esse é o principal viés. As nossas equipes, o próximo, todas essas cenas ali, curiosamente, inusitadamente, o painel para em 100 km por hora. Se tivesse em 140, com certeza deterioraria tudo, desintegraria, né? Porque é a cinemática do trauma. A partir do momento que o veículo automotor é embaixo, ele dissipa a energia cinética. Próximo, a queda de moto é outra aberração no nosso município. Eu sou um entusiasta do motociclismo, né? Minha carteira de motociclismo vai fazer agora 27 anos. Mas uma coisa eu aprendi dentro das ambulâncias do Corpo de Bombeiros, dentro desse tempo todo, sabe, Rodrigo? É que a alta velocidade, ela realmente é o único fator que pode levar às desgraças. E o não uso do capacete, ou o uso inadequado do capacete. Algumas pessoas acham que capacete é de cotovelo. E capacete de baixa qualidade, né? Capacete é igual sapato e tênis, tem que ser bom e, me perdoe, caro, porque senão ele não serve para nada. Motociclista sempre com idade inferior a 30 anos de idade, é que nós observamos na nossa casuística, muita moto pequena circulando em Friburgo, e motociclistas com motocicletas abaixo de 250 e inferior a 30 anos de idade. E aumento da grande frota de motociclistas do país, em particular em Nova Friburgo. As agências da Honda, Motoscala, a Yamaha, nunca têm vendido tanto aqui. Aí eu me ilustro aqui com o companheiro, presidente da loja maçônica Indústria Caridade, o Batini, que há de testificar comigo essas estatísticas. Próximo. E essa é a cena que nós vemos. E eu não estou mostrando, senhor, o foco não está muito bom, Isabela, mas não tem problema, é Nova Friburgo, não é Rio de Janeiro, nem São Paulo, não. Essas cenas são Nova Friburgo. Próximo. E o atropelamento também é outra casuística de violência no trânsito sem precedente. Aí sim, o alcoolismo ele constitui um viés, porque aquela pessoa que está andando desatenciosa na via e potencializada ao efeito do álcool, muitas das vezes ela fica mesmo. Vítimas da terceira idade, muitas das vezes problema de audição, visão e a desatenção, aquele tempo de reação diminui. Crianças da idade escolar e a sinalização adequada. E algumas medidas muito simples que foram, inclusive, tomadas no nosso município aqui, Coronel Hudson, que eu achei até fantástico nessa questão da estatística do atropelamento, foi no Clube Xadrez ali, com a colocação daquelas placas. Uma medida singela, de baixo custo, e que nos reduziu muito o índice de atropelamento ali, que era um ponto crítico. Era um ponto crítico o Clube Xadrez. Próximo. E essa é a cena que a gente testifica no atropelamento. Vocês me perdoem a imagem um pouco forte, mas a intenção realmente é essa aí. É a realidade sem pintura. E isso aqui, senhores, leva um custo tremendo para as equipes médicas, para as viaturas do Corpo de Bombeiros que poderiam estar dando instrução nas escolas, para a Polícia Militar que fica presa numa ocorrência dessa, e, particularmente, as consequências psicossociais para as famílias dessas vítimas. Isso é que não há dinheiro que se pague. O próximo, por gentileza. Aí uma colega de uma das nossas equipes atendendo uma vítima também de atropelamento em uma das nossas ambulâncias. Próximo, por gentileza. E aí estão as graves consequências para a saúde pública. Porque alguém paga essa conta, e alguém somos todos nós. Se houver um foco na prevenção, alguém paga. Custos hospitalares elevados. Uma vítima daquela ali, de fratura de fêmur, que vai necessitar no CTI, se hoje para abrir um leito de CTI, hoje é R$5.000. Então, meu ilustre colega aqui, doutor Renato Pirrame, na plateia, quer testificar e concordar. Mais uma cirurgia de fêmur, uma prótese de fêmur, não sai por menos de R$20.000. E ao final dessa conta, quando nós contabilizarmos depois de um ano que vai ser a recuperação dessa vítima, nós podemos botar de
200 a 300. Quem paga isso? Nós. Os impostos, não tem dúvida. Por isso, Cláudio, que eu acho que se nós obtivermos um viés, como o ilustre capitão da Polícia Militar aqui disse, de parceria e prevenção, melhora-se muito, não há outro caminho a ser seguido. Sobre a carga de trabalho de emergência, das equipes de emergência. Eu também sou médico do Hospital Raul Sertã, estou lá como chefe de equipe. O Raul Sertã nunca trabalhou tanto quanto trabalha atualmente. Nunca trabalhou tanto. E por quê? Porque Friburgo faz parte hoje, infelizmente, de um cenário de violência que está progredindo. E dali o louvor desse Fórum de Segurança em que o nosso ilustre Zuli Alvarez promove hoje aqui. Bom, o transtorno psicossociais para as famílias, isso não assusta, não é vítima, são chefes de família, muitas das vezes em idade produtiva, são filhos, não existe dor maior do que se perder um filho dentro de uma situação catastrófica dessa. Eu espero que nenhum dos senhores tenha vivenciado tal, creio eu que não deva haver dor pior. E o tempo do paciente internado é muito tempo. Do paciente vitimado de trauma pré-hospitalar, ele é um doente que fica dentro do hospital 3 meses e depois ele, às vezes, vai para o CTI e, às vezes, o pior morre. Todo esse sacrifício, às vezes, perdemos uma vida. Próximo. A lei seca, eu achei que foi um avanço muito grande, a latarias que melhorou. Próximo. Diminuiu, segundo as estatísticas, de 30% a 40%, mas ainda em relação ao universo de trauma pré-hospitalar, ela ainda é pouco reconhecida. Algumas estatísticas: a cada 22 minutos morre uma pessoa em acidente de trânsito. A cada 7 minutos acontece um atropelamento. A cada 55 segundos acontece um acidente de trânsito. 75% dos acidentes de trânsito, ao contrário do que nós pensamos, ocorrem com tempo bom. 68% são nas retas, não são na curva. Não. Tá bom, eu não vi que todo mundo bateu, estreou, foi para a pista oposta. E 61% durante os dias, aonde é o maior fluxo de veículo. Próximo. Muito bem, rapidamente, Nova Friburgo no contexto dos acidentes de trânsito, senhores. Os pontos críticos da cidade: a Avenida Roberta Silveira, é a campeã mesmo, é algo que merece reflexão, estudo. A Roberta da Silveira é algo assim que existe em plantões do Corpo de Bombeiro, que nós corremos para lá, como diz a linguagem do bombeiro, 5 vezes, Rogério, 5 vezes vamos para a Roberta da Silveira. É algo assim de causar perplexidade. A Galdino do Vale Filho, ali na avenida, né? O Clube Xadrez, ele entra aqui, sabe, Coronel Hudson, mas nós já, como eu disse, mencionou o senhor, houve uma grande redução nessas estatísticas aqui do Clube Xadrez ali, em razão daquela medidazinha simples, colocou aquela placa ali. Via Expressa é outro teatro de cena catastrófico. Nós temos corrido para Via Expressa, para cabotagem, atropelamento. Tem que ser refletido a Via Expressa no momento aí que as autoridades locais, porque nós, do Corpo de Bombeiros, senhores, nós estamos, como eu digo aos senhores, na ponta do sistema. Nós estamos lá no resgate, na pista, na madrugada, de noite, vendo a tragédia em que as famílias friburguenses, às vezes, estão sendo submetidas em razão do acidente de trânsito. As duas RJs, a 116 e a 130, com características especiais em relação ao trauma, porque é alta velocidade, são locais em que diferem da Roberta Silveira. O trauma nas RJs, elas são muito mais violentos, são distantes, apesar de que hoje o nosso grupamento de socorro e emergência, o GSE, na qual tem a honra de chefiar a equipe médica aqui em Nova Friburgo, nós temos conseguido, sabe, senhores, alcançar o padrão ouro de atendimento na pronta resposta, ou seja, entre olaria e conselheiro, nós temos atingido a vítima de 7 a 10 minutos, respeitando o trânsito, horário, enfim. Coisa que no Rio de Janeiro, Rodrigo, é muito difícil, como o capitão Matos disse aqui. Então, as nossas soluções, de fato, elas são muito mais palpáveis, e a grande prova disso, esse consenso da sociedade friburguesa, lideranças aqui nesse auditório hoje, com a presença dos dois ilustres deputados, Rogério Cabral e Glauber Braga,
legítimos representantes, o vereador Marco Medeiros, Cláudio Damião, Renato Abirrame, lideranças, me perdoe não mencionar todas, mas isso é maravilhoso. Mostra a importância realmente da preocupação da sociedade friburguense em relação a esse cenário de guerra. E não pode ser definido de outra forma. Serra Mar, nossa Serra Mar, eu sei que o Rogério está batalhando no posto lá de avançado e lumiar, né, para nos auxiliar. Isso é ótimo, gente. Vamos avante. Por gentileza, mais um. E aqui, senhores, eu gostaria de uma atenção especial à comparação de 2008 a 2009. Eu já discuti, inclusive, com o Coronel Hudson esse painel, mas olhem bem, em janeiro de 2008, tivemos 36 acidentes. Em janeiro de 2009, já passamos para 55. Em fevereiro de 2008, 33. Em 2009, 42. Março, 51. 2009, 60. E nós vamos observando um gráfico ascendente. Interessante. A ponto de chegarmos em agosto, nós quase duplicamos. Ou seja, em agosto de 2008, 54. Em agosto de 2009, agora, 80. E já ultrapassamos aqui, senhores, e muito a marca do ano passado. Ou seja, as coisas estão piorando. Bom, não está. A cidade está piorando e muito em tempo. Não talvez por iniciativa da nossa prefeitura, da UTRAN, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, não. Mas aí lhes digo que é a questão da educação. Pode ser esse o viés que estamos pecando. Porque as estatísticas não mostram ser diferente. Fechamos com 583 2008 e já estamos, antes de eu colocar a minha estatística de dezembro aqui, sou eu que as faço, aqui no Nova Friburgo, eu que sou oficial responsável por essa estatística do Corpo de Bombeiros, né? Não fechamos ainda e já ultrapassamos 712. Isso nos predica que a cada dia nós temos no mínimo, Rodrigo, 2 acidentes graves, porque quando chega a chamar Corpo de Bombeiro e eu registro, nós registramos, é porque não foi gripe, não escorregou e não torceu o pé, coisa séria. Próximo, por gentileza. Aqui o outro gráfico mostrando realmente a grande elevação de 2008 e 2009. Próximo. E aí fica a minha reflexão final. Educação no trânsito, direção defensiva é dirigir de todo modo a evitar acidente, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos no trânsito. Senhores, para encerrar minha fala, eu quero dizer que aqui represento o Tenente Coronel João Paulo Mora, comandante do 6º Grupamento de Bombeiro Militar, presente aqui o Major Glaucio Braga, nosso subcomandante. Peço até desculpa a ele, fui à mesa, na verdade esse lugar era do senhor. E quero dizer a todos os presentes que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, em especial a equipe médica de Nova Friburgo, está pronta para, em condições de atender toda a sociedade friburguense. Isso nada mais é que a nossa missão. Atender bem, próximo, por favor, e dentro do viés da corporação, próximo, salvar vidas e proteger bens. Muito obrigado pela atenção dispensada, essa é a minha fala. E há 12 meses que ficamos à frente da Superintendência da UTRAN e com o coordenador da Defesa Civil, da Guarda Municipal e do setor de postura, que nos trouxe bastante vivência. Uma das contestações nossas é em que ele atribui, pelas estatísticas, nós verificamos isso de perto, 90% são falhas humanas, né? E a gente tem que bater muito na educação. E o motivo nós sabemos, mesmo os seres humanos, né? Que cometemos falhas. Causas mais comuns nos foi colocada, que é a velocidade excessiva, dirigir sob efeito de álcool, distância insuficiente em relação ao veículo dianteiro. Lembro muito bem quando fiz o curso de direção defensiva e quis colocar em prática aqueles ensinamentos. E deixava sempre uma distância de segurança do veículo da frente. Acabei ficando no final da fila,
eu achava que não ia chegar ao meu destino, que toda hora era cortado. Então é questão realmente humana. Desrespeito à sinalização, dirigir sob efeito de drogas. E algumas questões levam à imprudência, à imperícia, à negligência, nessa vivência do dia a dia, principalmente aqui no município de Nova Friburgo. Nós comprovamos impunidade. A nossa legislação, temos que considerar, também é deficiente. Uma fiscalização equivocada e sem esse caráter que foi dito aqui, educativo. Baixa valorização da vida, na banalidade, com referência a essa questão. Ausência de espírito comunitário e exacerbação do caráter individualista. Nós somos muito egoístas e individuais quando na direção de um veículo. E também, isso mais para os jovens, o uso do veículo como demonstração de poder e virilidade. Então, pensem comigo. Se a velocidade máxima permitida nas estradas do nosso país é de 110 km por hora, por que as indústrias nacionais fabricam modelos que podem atingir mais de 250 km por hora? E nós não temos estradas para isso. Talvez porque os motores são parte considerável no custo e no lucro também, por causa da unidade vendida, né? Cada unidade, se tiver um motor mais possante, tem valor distinto. E o lucro depende de quê? Dos empregados, dos impostos, do PIB, dos acionistas, dos sócios, enfim, toda a cadeia econômica mundial. Quem vem acompanhando a nossa economia sabe que a questão do aquecimento dessa economia vem em cima de quê? Das indústrias automobilísticas, até com redução do IPI e valorizando a questão do transporte individual. E não há ruas, não há cidades que comportem mais isso. Depois nós vamos dar o último cadastro que nós obtivemos com referência aos veículos registrados, cadastrados em Nova Friburgo. Agregada a isso, a despesa astronômica com custos de tratamento e internação de vítimas de acidente de trânsito. Também depende de sua cadeia de fornecedores. Aí vem a questão dos laboratórios, com os medicamentos que foram muito bem falados aqui pelo capitão médico Leonardo. Bom, estou falando isso não como uma conspiração e nos colocamos ao dispor dos senhores lá na nossa autarquia de trânsito, futuramente na Secretaria de Ordem Urbana, para juntos, nessa integração, construir algo melhor, né? Até quando Deus assim permitir. Então, obrigado pela paciência de me ouvir, né? Estaremos aí para os questionamentos. Muito obrigado. Falar de carceragem é uma situação que evoca a história. Na verdade, a gente tem que voltar um pouquinho, porque é uma situação sempre esquecida na sociedade. Devemos voltar lá no século XVIII, quando houve uma mudança realmente grande no sistema. Quando a burguesia derrubou o antigo regime, houve uma revolução dentro do processo do direito, assim como também nos sistemas prisionais. Na verdade, começavam a se criar as chamadas casas de correção. No Brasil, por exemplo, a primeira casa, inclusive prevista na Carta Régia, em 1769, quando foi levantada a obrigação da primeira construção de uma casa para detenção dos apenados no Brasil. Então, 1769. E o século XVIII foi um século venturoso de idealistas, e o grande pensador da criminologia, Foucault. A gente não pode falar em segurança pública, em criminologia, sem citar Foucault. E Foucault já trazia uma ideia fundamental que até hoje o sistema brasileiro não segue, que é a seguinte: o encarceramento é exatamente o problema maior, porque ele
otimiza e potencializa a violência e a insegurança. Parece algo contraditório, mas é o fato que nós temos constatado, inclusive no sistema prisional brasileiro. Então, o problema é encarcerar. E tiro aqui de um dado de um preso mesmo, quando estive na colônia, junto com o delegado José Pedro, a quem agradeço muito, que deu muitas informações, de Magé, e um preso disse para mim e para o João, as pessoas que estavam comigo, inclusive o delegado: o maior problema é nós ficarmos ali, confinados dentro de uma cela. E trouxe a seguinte indagação a mim: fique o senhor 30 dias dentro do seu quarto, com a sua cama, com suas condições, sem sair, se o senhor não vai ter algum tipo de distúrbio. E é uma grande verdade, com todo o conforto que nós tenhamos, e ainda mais na condição que eles estão. O Brasil tem hoje 450 mil presos. No dia 15 de outubro, no Senado Federal, houve uma audiência pública em torno de um projeto que está ampliando os direitos do preso, mediante a ampliação de atuação da Defensoria Pública. E o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, levantou, através do grande professor Salomão, vários dados sobre a situação dos presos no Brasil. E o primeiro deles, que é o grande descumprimento, ou total descumprimento, da Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, que foi instituída em 1984. E que a maior carência dos presos era o atendimento jurídico. Em São Paulo, por exemplo, na ocasião, estava o defensor Carlos Reis, dizendo da carência em São Paulo do corpo de defensoria, e que fora ampliado, mediante ações do governo de São Paulo, tamanha necessidade dos presos. Para se ter uma ideia, em São Paulo, um preso é visitado pela defensoria a cada 5 anos. A sua família a cada 5 anos, é a média em São Paulo. E diante daquela realidade, diante daquela situação, inclusive da fala de vários promotores e também defensores, constatou-se que no Brasil os presos são um arquivo morto. E aí a gente levanta a reflexão sobre a nossa realidade. E, infelizmente, Nova Friburgo estava exatamente no caminho de contramão de tudo aquilo que é orientado em ser acerca de cuidado com o preso. Estávamos e estamos ainda parcialmente dentro do contracaminho indicado por Foucault. Nossos presos ficavam boa parte do dia dentro de celas extremamente insalubres, quentes, superlotadas, sem água, sem higiene e sem o cuidado da sociedade. Esquecidos. Então, a primeira dica de Foucault, manter o encarceramento, é exatamente alimentar aquilo que o próprio sistema combate. O sistema reproduz o mal que ele combate. Então, encerro aqui, agradecendo a paciência que tiveram comigo e, logicamente, feliz pela oportunidade da fala, agradecendo aí ao Consegue. Se nós formos unidos, tudo conseguiremos. Com força se consegue, fazendo um jogo de palavras que consegue. Obrigado. Sendo sintético, conforme o senhor mesmo disse, existe já há bastante tempo. O 11º Batalhão de Polícia Militar recebe aos sábados o pessoal do projeto Gol de Placa, que é de iniciativa do Alex. Ele trabalha no Cascatinha e coloca dentro do batalhão aproximadamente 200 crianças que entram para aprender, para jogar bola, obviamente, mas também para se tornarem cidadãos. Só pode se matricular na escolinha do Alex com o apoio e a participação do 11º Batalhão. Aquele aluno que apresenta o seu histórico escolar, que está matriculado, que mantém as suas notas em dia e também facultado para esses alunos reforço na área de português e matemática. Inclusive eu dou algumas aulas de matemática também para a garotada que está lá. E também, se eu não me engano, no ano de 2007, nós temos lá a Mini Cidade do Trânsito, um projeto em parceria com a Rota 116, a concessionária Rota 116, a Altran, Autarquia de Trânsito Nova Friburgo e o 11º Batalhão de Polícia Militar.
um projeto para atender, para semear justamente a educação no trânsito com as crianças. Eu costumo dizer que a maior propagação de um assunto vem de uma criança. Se você quer resultado, fala com a criança que vai chegar no ouvido dos adultos. Então nós fazemos isso, nós pegamos as crianças, colocamos na sala nobre, que é uma sala multimídia, vamos por assim dizer, damos meia hora de instrução, lógico, com uma didática infantil, né? Eu também faço isso, quem dá essas aulas sou eu, e dali, depois de demonstrarmos didaticamente no slide uma aulinha para aquelas crianças, pegamos essas crianças e levamos até a mendicidade. O que é a mendicidade? Um espaço cedido pelo batalhão, em que a Rota 116, juntamente com a Altran, fez a sinalização, ou seja, criou-se mesmo, né, a pavimentação de uma mini cidade de trânsito, onde nós pegamos pequenas bicicletas e aquilo que foi ensinado na sala de aula, nós botamos em prática para as crianças. E no final, entregamos para elas uma mini carteirinha de trânsito, a mini carteirinha de trânsito, e ela chega em casa e também puxa o do pai e da mãe quando o pai faz alguma coisa errada. Que falta para se implantar no município um Conselho Municipal de Transporte e Trânsito que seja deliberativo e paritário, com representação dos diversos segmentos da sociedade e governo, meio a meio. O mesmo vale para a criação do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito, com destinação para educação, meio ambiente e investimentos no setor. Neilton. Neilton. Nós estamos trabalhando nessa área e temos um Conselho de Segurança ligado à área de integração do 11º Batalhão, integrado do 11º Batalhão. Acredito que criar mais um conselho, não sei se traria maiores soluções para o município. O que nós temos que nos deparar é exatamente com o que nós temos. E eu acredito também, com o Gabinete de Gestão Integrada, todas essas questões serão levadas e ali nós vamos, com a participação de todos os segmentos representativos da sociedade, tratar de vários assuntos. Dentre eles, essa questão do transporte, essa questão do trânsito, mas, sinceramente, não pensamos num conselho específico para essa área, não. E com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. TVC sempre a serviço da segurança pública de Nova Friburgo. Escracha, Marcos Medeiros, é com a gente mesmo, tamo junto. O tererê é só a gente querer. O Marcos Medeiros, nosso apresentador. O Canal 6 é só a gente querer. O Marcos Medeiros, nosso apresentador. Marcos Medeiros, esse nome tem valor. E no Canal 6 é nosso apresentador. Marcos Medeiros, esse nome tem valor. E no Canal 6 é nosso apresentador. E não se fale em outra coisa na cidade. Marcos Medeiros representa a novidade. Ele é guerreiro e ajuda quem não tem. Mostra e fala a verdade sem prejudicar ninguém. Vamos sintonizar TVC no Canal 6 com o Marcos Medeiros, o nosso apresentador. Vamos sintonizar TVC no Canal 6 com o Marcos Medeiros, o nosso apresentador. Oi, 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 Marcos Medeiros. Oi, 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 o nosso apresentador. Canal 6 é TVC, se liga aí, TVC é Canal 6, se liga
aí, canal 6 é TVC, se liga aí, TVC, canal 6, se liga aí. Escracha, Marcos Medeiros, é com a gente mesmo, tamo junto.